E aí, tricolores? Voltando aqui, falar da coletiva do Diniz. Eu fiz um shortzinho ontem e agora dar as impressões com um pouco mais de detalhe do que eu percebi dessa importante coletiva que eu acho que vai ter reflexo positivo daqui para o resto da temporada, né? Para começo de conversa, o Diniz se desculpou, se retratou pelo tom da entrevista pós-jogo do Flamengo, segundo jogo, né? Não só pelo tom, mas também por ter generalizado as críticas que fez, né? Então ele falou que tem uma relação boa com a imprensa, mas que ele generalizou que na imprensa tem profissionais bons, mas também tem aqueles que querem criar intriga, causar mau ambiente, mas ele que não poderia ter generalizado. Então acho que já começou bem. E essa coletiva foi para isso, mais tranquilo, sem pressão do jogo, sem aquela insanidade de resultado, e ele conseguiu já começar bem a entrevista pedindo desculpa, se retratando, inclusive mostrando a relação que ele tem boa com a imprensa, né? E que parece que manteve a posição de que tem gente que faz a crítica rasa, superficial e tenta manter intriga. Fora isso, ele foi uma entrevista sóbria, inteligente, que deu para clarear muita coisa, né? Falou-se de tudo, falou do elenco, de que ele gosta de trabalhar com o elenco reduzido para poder aproveitar a base, falou que está com o elenco mais robusto que ano passado e que isso vai poder fazer com que a gente possa disputar mais campeonatos, que a gente lembrou que em vários jogos ano passado do Campeonato Brasileiro teve que jogar com reserva. Tocou na questão dos clássicos, que a torcida está apoiando com isso, de 13 clássicos, e ele lembrou que em muitos dos clássicos não pôde jogar com força máxima, ou foi jogos depois de Libertadores, que a energia foi toda gasta no jogo da Libertadores e não foi gasta, e não conseguiu repor nos clássicos. Deu uma contextualizada importantíssima para a torcida, porque a gente acabou de ganhar o maior título da história e depois um título importantíssimo que foi a Recopa. Inclusive ele falou claramente que a energia toda desse trimestre agora que passou, está acabando, foi para conquistar a Recopa pelo título importante que é, inédito, e principalmente pela cicatriz que é a LDU, né? E ainda contextualizou que a gente é um time de orçamento médio, gente. Você pega times como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, é um orçamento duas vezes e meia, 3 vezes maior, e que a gente está fazendo um grande trabalho mesmo tendo um orçamento médio. A gente sabe que o Flamengo, por exemplo, tem um orçamento de 1 bilhão enquanto a gente tem de 300 milhões. Não pode deixar de contextualizar isso, e ele relembrou bem isso. Uma coisa importante também é que ele falou que o grupo da Libertadores que a gente caiu é um grupo difícil, não tem vida fácil. São 3 clubes de massa, que apesar de só um ter ganho a Libertadores em 91 e os 3 não estarem bem nos campeonatos, não está em quinto, sexto e sétimo, isso não foi ele falou, isso foi uma pesquisa que eu fiz, mas é um grupo difícil, são clubes de massa, né? E ao mesmo tempo agradeceu pela logística que vai ter, jogar só em capital, não ter altitude, não ter argentino, ou seja, é um grupo que, apesar de difícil, ele alertou para isso, é um grupo que dá para trabalhar, dá para classificar. Ganhar o bi não é fácil, é mais difícil que ganhar o primeiro. Só ver a estatística aí, quantos caras foram bi da Libertadores. Eu acho que muito pouco, só teve 8 só bicampeonatos. Então estatisticamente é muito difícil. Mas o Diniz está confiando no trabalho, está confiando no elenco. Falou também dos 16 dias que tem agora até a estreia na Libertadores, que está intensificando os treinos, né? Falou das contusões, que não são condições tão graves, que o departamento médico consegue tratar bem. Enfim, foi uma entrevista reparadora, pacificadora e sóbria, inteligente, como o Diniz é. Tudo bem às claras. E eu acho que agora a gente pode voltar àquela sintonia, torcida, time, principalmente que a estreia da Libertadores já está aí, dia 3 de abril, para que a gente possa empurrar esse time para grandes conquistas esse ano. Já tivemos uma, que é a Recopa Sul-Americana, mas acho que cabe mais. Então, parabéns aos envolvidos, a entrevista foi boa e vamos à luta. No último clássico contra o Flamengo, então quero iniciar
pedindo desculpa pelo tom agressivo que eu me dirigi em alguns momentos e também em alguns momentos pela generalização que eu fiz na imprensa, porque eu tenho uma relação, embora em muitos momentos da entrevista eu falei que alguns, mas em outros momentos eu dei uma generalizada, coisa que eu não gosto. E eu tenho uma relação, considero muito positiva, até especial, desde 19, quando eu trabalhei a primeira vez aqui, e depois na minha volta em 22, com vocês da imprensa. Tem muitos aqui que eu sei que são muito sérios, que são muito bons, que eu posso enumerar aqui, será 15, 20 nomes de maneira rápida, se eu quisesse. Alguns tricolores, outros que não são tricolores, mas que cobrem o Fluminense e o futebol com muita seriedade. E blogueiros também. Muita gente séria e muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas, eu acho, desnecessárias que acabam atrapalhando não o Fluminense, mas o ambiente do futebol como um todo. Então eu queria começar a entrevista assim, quero agradecer a minha relação com vocês, mais uma vez, que eu sempre tenho agradecido, e principalmente para a gente conversar um pouco e falar para o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Que é uma torcida que eu tenho um carinho enorme, da maneira como eles sempre me trataram, da maneira como abraça o meu trabalho, e por ter enxergado o meu trabalho antes, e às vezes muito antes que muita gente que trabalha cobrindo futebol. Então eu tenho muito a agradecer à torcida do Fluminense e deixá-los também tranquilos, que a gente está trabalhando incessantemente para poder entregar vitórias e alegrias, porque uma das coisas que eu mais gosto é poder ganhar campeonato e correr na direção dos torcedores.